Bom, como eu disse, que voltaríamos falando sobre Michel Foucault, e ele apresenta um novo modelo de organização. Só para recapitular, né, o Weber ele apresenta a ideia de burocracia, ele fala da necessidade da burocracia porque ela é um processo de racionalização da sociedade. Ele apresenta, então, 5 pontos que ele determina como sendo necessários para o processo burocrático, tá? E depois nós vimos alguns teóricos que vão de encontro a essas ideias. O primeiro deles é o Peter Bloch, ele fala das relações formais e informais e a necessidade da gente perceber que nas relações informais existem também pontos positivos e que elas devem ser analisadas, pensadas e respeitadas. Robert Merton, ele apresenta a ideia de que o que o Weber tinha falado, existem disfunções dessa burocracia, né? Como ela se apresenta e os problemas que ela traz. Burns e Stalker apresenta então para a gente a ideia de que a sociedade ela está sendo organizada em dois sistemas, o mecanicista e o orgânico. O mecanicista é aquele grupo que não consegue sair do processo burocrático, ele precisa disso, é necessário para que ele sobreviva, para que ele se organize. Enquanto que o orgânico, ele te dá abertura, te dá espaço para que você veja outras situações e trabalhe em cima delas. O sistema mecanicista ele está relacionado às instituições tradicionais ou aquelas que não abrem, não tem espaço para outras questões, ela necessariamente tem que ser burocrática. Enquanto que as organizações orgânicas, o sistema orgânico, ele dá mais espaço e ele também mais voltado para as instituições ligadas à comunicação, aos novos sistemas atuais. O Michel Foucault ele apresenta então uma nova ideia, tá? Ele fala que o processo burocrático ele é um tanto necessário, tá? Ele é importante e que todo o sistema ele vai apresentar situações adversas. Então, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, que dentro das organizações torna-se necessário, por exemplo, que se faça um processo de vigilância. Tá? A vigilância ela é importante para que você acompanhe todo o sistema dessa organização. E ele fala o seguinte, que esse sistema de vigilância ele é tão sério que ele chega, inclusive, a determinar a arquitetura de algumas instituições. Tá? Então, através dos sistemas de vigilância, nós determinamos como é que funciona certa arquitetura. Então, vamos pensar em 3 momentos importantes. Primeiro são os presídios. Tá? Eles necessitam de uma burocracia, eles têm uma arquitetura própria para manter e facilitar o sistema de vigilância. Tá? Então, você pode observar, por exemplo, que as celas elas são abertas para dentro e não para fora, tá? Porque isso facilita o processo de vigilância. E é interessante que o Foucault chega a fazer essa comparação com as escolas e os hospitais. Então, se você observar bem, o modelo de escola, a maior parte do modelo de escola, as portas das salas abrem para dentro, né? Se você pegar o próprio modelo do nosso prédio lá na faculdade, você vai observar isso. Tá? As portas da sala abrem para dentro. Esse abrir para dentro que nós estamos falando é no sentido assim, abre para dentro do prédio, tá? Abre para o pátio interno, não abre para fora. Então, se abrisse para fora, por exemplo, não é o caso da faculdade, mas é o modelo. O modelo arquitetônico, ele cria isso, né? Então, se for, por exemplo, para facilitar, sistema de câmera, por exemplo, o diretor não está fiscalizando os professores, não tem alguém para poder olhar se o aluno está dentro ou fora de sala, mas você pode observar, por exemplo, que o sistema de câmera é interno. Tá? Ele foca os corredores internos. Então, há uma forma de vigilância ali. Tá? Ela acontece ali. E você levaria isso, por exemplo, para qualquer outra escola que segue esse padrão. Tá? Principalmente
os pátios internos, né, eles geram essa facilidade para a vigilância. O mesmo acontece com os hospitais, né? Os hospitais também estão organizados dessa forma. Por quê? Porque isso facilita todo o processo de vigilância, a não fuga dos pacientes, o atendimento mais rápido. Então, por exemplo, se as portas dos quartos dos hospitais abrissem para o pátio externo, olha a dificuldade que seria, por exemplo, para atender todo mundo. Tá? Então, a partir do momento que eles abrem para o pátio interno, isso facilita todo um processo de vigilância, de atendimento e atende às necessidades burocráticas. Então, o Foucault ele pensa esse processo burocrático dentro dessa análise que ele faz do sistema de vigilância. Mas ainda assim, e o Foucault não está, a época dele é muito próxima de nós, tá? Foucault ele morre na década de 80, né? Então, você tem uns dados interessantes que o Foucault vai falar, que parece muito, e ele discute muito isso, que é no nosso dia a dia mesmo. Então, vejam só, ele fala assim, o sistema de vigilância é necessário, ele é importante, ele atende às necessidades da burocracia? Sim, sem dúvida. Tá? Imagina, por exemplo, se você fosse aplicar, deixar livre um sistema orgânico, por exemplo, dentro do presídio. Já vão fazer o que quiser. Não, não é assim que funciona, não tem jeito de manter isso. Mas, ao mesmo tempo, Foucault pensa assim, será que o processo burocrático, o sistema de vigilância, ele não gera aqui, tá, uma certa insatisfação? Tá? Ele não vai invadir a privacidade das pessoas? Tá? Então, ele discute, por exemplo, como é que funciona o sistema de câmeras. Tá? Você imagina, por exemplo, os bancos. Né? Hoje, o chamado olho vivo, você é capaz, por exemplo, de perceber detalhes da pessoa numa certa distância. Tá? Então, tudo isso, será que também isso não fere esse papel da privacidade? Então, o Foucault vai discutir isso. Como é que funcionaria, por exemplo, dentro de uma empresa? Tá? Você tem uma câmera que te vigia constantemente. Tá? Como é que seria esse processo? A pessoa que está sendo vigiada, tá? Ela não estaria sendo afrontada em sua privacidade? Então, ele faz esse questionamento e fala assim, olha, o sistema de vigilância ele é importante, mas ele tem que ter limite. Tá? É necessário uma certa limitação. Aí ele cita, por exemplo, duas formas de vigilância. Existe uma vigilância, uma supervisão direta, que é aquela que acontece na maior parte das vezes no trabalho. Tá? Então, essa supervisão direta, ela busca necessariamente aquilo que ela precisa. Tá? E existe uma vigilância mais sutil. Tá? O que seria uma vigilância mais sutil? Exemplo, somos vigiados o tempo inteiro pelo nosso currículo, somos vigiados o tempo inteiro pelas fichas ou por onde passamos. A Receita Federal, por exemplo, ela não te toma o CPF e faz uma criação da sua vida, não, mas ela tem esses dados. À medida que você tira uma nota fiscal e usa o seu CPF, as informações são enviadas para a Receita Federal. Então, sutilmente, ela te vigia. Tá? Você pensar, por exemplo, que numa empresa que você trabalha, ali é tirado certos documentos, buscado certas informações, o RH chega a ligar para alguma outra empresa para ter informações sobre a pessoa que está sendo contratada. Então, sutilmente, ele está sendo vigiado. Vou dar outro exemplo interessante, uma pessoa, um adulto que entra no movimento escoteiro, ele necessariamente tem que apresentar tanto cópia dos documentos, preencher as fichas e é retirado, né, buscado as certidões negativas a nível municipal, estadual e federal. Então, sutilmente, ela está sendo vigiada. Tá vendo? É nisso que o Foucault está falando. Aí ele fala assim, será que isso também não vai invadir esse processo? Será que as pessoas não vão se sentir ofendidas de serem vigiadas o tempo inteiro? Tá?
Então, ele apresenta justamente essa ideia de que um processo burocrático gera essa ideia da vigilância, e será que essa vigilância não ultrapassa os seus limites? Né? Será que ela não vive uma nova realidade? Então, hoje nós estamos vivendo extremamente vigiados, tá? Sutilmente, né? E até diretamente, né? Porque quando você é indagado, é questionado, né? Você está sendo vigiado. Vou dar um outro exemplo dessa vigilância que o Foucault fala. Né? Nós estamos vivendo uma época, por exemplo, que é complicado dar opinião na rede social. As pessoas não entendem o que é opinião, o que é fato. Tá? Então, elas têm a mania, às vezes, de brigar com a pessoa que deu opinião, né? Não aceitar a opinião do outro, tá? E ficar vigiando. Elas vigiam. Então, qualquer coisa que você escreve ali serve para brigar com você, para falar que você não é deste ou daquela ideia, daquela ideologia. É uma forma sutilmente e até indiretamente de vigiar as pessoas. Tá? Bom, aí nós temos um outro momento importante para que a gente entende essa situação. Tá? Então, vejam só. Quando se trata, por exemplo, da burocracia, e é uma outra discussão bem interessante feita durante esse período, né, de discussão. Olha, para você ter uma ideia, em 1994, começa a discutir alguns pontos ainda. Será que a burocracia ela não impede a democracia? Ah, ou seja, no momento, e o autor também ele mostra justamente isso, que à medida que a burocracia vai barrando certas ideias, certos momentos, certos papéis, tá? Ela impede o processo democrático. Ou seja, a pessoa, a partir do momento que ela é muito vigiada, que ela é muito cobrada, que ela é muito acautelada o tempo inteiro, ela perde o processo criativo. Existe um livro interessante que ele chama Ócio Criativo. Tem hora que certos papéis e certas organizações necessitam, por exemplo, que a pessoa esteja mais livre, mais tranquila, para que ela possa criar, para que ela possa desenvolver projetos, para que ela possa dar e vender ideias. Tá? Então, quando trata, e é uma discussão interessante de 94, que eles vão falar que quanto mais aumenta o processo burocrático, diminui o papel da democracia. Tá? As pessoas democraticamente passam a viver menos essa democracia porque elas são tolhidas da sua liberdade, do seu processo criativo, das suas ideias que são apresentadas o tempo inteiro. Então, o texto vai falar justamente isso, para tomar um certo cuidado, porque muitas das vezes a burocracia ela impede a democracia. Ok? Tá aí duas coisas importantes, e tem uma outra coisa que vem sendo falado, tá? Uma outra discussão interessante, tá? Que a gente vai depois voltar na questão da burocracia. Vamos falar de um termo novo que está aí hoje na sociedade, que se chama a adocracia, tá? Essa ausência de governo, essa possibilidade, uma nova possibilidade de vivenciar tudo isso. E na próxima aula nós discutimos a questão dos gêneros, a questão dos limites da burocracia, tá? E novas possibilidades, como por exemplo o gerenciamento, a tecnologia e tudo mais. Vou deixar esse texto disponível para vocês e gostaria encarecidamente que façam a leitura desse texto por inteiro para a nossa próxima aula, para que vocês não tenham dúvidas. Lembrando que segunda-feira nós temos aí a mostra de profissões, se não organizar, vocês têm uma tarefa aí junto com algum professor que vai estar com vocês, e lembrem-se da burocracia que ela é necessária para o processo de organização. Abro um pequeno espaço para ver se tem alguma dúvida ou alguma participação.
Eu acho que foi bem tranquila a aula, deu para esclarecer bastante. Bom, acredito que eu fiquei sozinho de novo, então obrigado, tchau, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.